Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, meu nome é Felipe, bem-vindos aqui à bagunça do canal. E hoje eu vou concluir o capítulo 4 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Eu sei que eu estou um tempo sem produzir vídeos com resumo do livro, que eu fiz uma prova recentemente e foquei bastante nas questões. Mas agora que a prova já passou, eu vou manter o balanço entre questões resolvidas e continuar o resumo da Era das Revoluções. Sem mais delongas, galera, vou começar a leitura. Já ia esquecer. Você caiu aqui de paraquedas, meu irmão. A parada é a seguinte, eu fiz um resumo dessa última parte do capítulo 4 da Era das Revoluções. Tá no PC, aqui na minha frente, então muito provavelmente vocês vão me ver lendo. Aqui o celular tá em cima, e eu vou comentar com vocês cada trecho que eu achei pertinente, né, dessa parte do livro. Né? Tem a playlist aqui no canal que eu estou destrinchando e resumindo o livro todo, né? Se vocês estiverem interessados, então confere lá. E sem mais enrolações, deixa eu partir para a leitura dessa última parte do capítulo 4. A parte 4 foi dividida até em 2 vídeos. E nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre a situação econômica da França pós-revolução e a situação que a Inglaterra ficou economicamente no pós-revolução também, né? Na verdade, no pós-revolução francesa, a dupla revolução. Enfim, galera, deixa eu começar aqui a leitura e simbora descer o porrete. O regime jacobino manteve-as razoavelmente bem, mas o descontrole econômico após o Termidor reduziu-as progressivamente até cerca de 1/30 do seu valor nominal, até que a banracota oficial do Estado, em 1797, pôs um ponto final ao episódio monetário que tornou os franceses preconceituosos em relação a qualquer espécie de cédula por mais de 50 anos. Em 1797, o pagamento em ouro a clientes particulares foi suspenso e a cédula não conversível tornou-se moeda corrente de fato. A nota de 1 libra foi um dos resultados disso. Então, cara, o que acontece? O regime jacobino ele tentou controlar a crise econômica da França no pós-guerra. Guerra arrebenta com tudo. E eles tinham que tentar fazer uma manobra. E o que eles tiveram em mente foi, vamos fazer papel moeda. Só que o papel moeda ele acabou perdendo valor muito rápido e a França entrou num colapso financeiro. Em 1797, a França suspendeu os pagamentos em ouro, foi trocando por esse papel moeda. E a cédula, que não era conversível, acabou se tornando moeda corrente, que acabou não dando muito certo. Né? E, cara, os franceses eles se tornaram bastante resistentes e preconceituosos em relação a qualquer espécie de cédula por mais de longos 50 anos, cara. É meio século de muita cabeça dura. Mas também foi um período de renovação, né? Muito significativo. Antes tudo era pagado em ouro. Aí do nada o governo chega e, agora esse papel aqui que vai valer. Já é uma resistência muito grande, né? Tava sendo um período de renovação geral com tudo, né? E com a moeda corrente não foi diferente. A outra alternativa à tributação eram os empréstimos. Mas Até travei. Mas o desconcertante aumento da dívida pública produzido pelos gastos de guerra, surpreendentemente pesados e longos, assustava até mesmo os países mais prósperos, ricos e financeiramente sofisticados. Após 5 anos financiando a guerra essencialmente através de empréstimos, o governo britânico foi forçado a dar um passo espantoso e sem precedentes: pagar o esforço bélico com a tributação direta, introduzindo um imposto de renda
com este propósito, né? Nas datas entre 1799 e 1816. Cara, o governo britânico estava enfrentando uma crise financeira braba devido ao quê? Custo de guerra, né? Guerra, cara, todo vídeo que você vê aqui de eu falar de guerra é o mesmo esquema que eu falo sempre. Guerra arrebenta com tudo, ninguém sai ganhando no fim das contas. E aí, pô, eles não conseguiam mais financiar a guerra com empréstimo, eles estavam pegando empréstimo de tudo quanto é canto, só que o custo estava muito grande. Então o que aconteceu? Eles introduziram um imposto de renda. E era a primeira vez que o governo britânico cobrava imposto sobre rendimento. Isso não existia na Inglaterra. E por incrível que pareça, esse imposto ele foi bem recebido pelo público e acabou ajudando o governo a financiar a guerra e sair da crise financeira. Ou seja, pô, a galera meio que comprou a causa para a Inglaterra poder financiar a guerra e sair daquela bomba, né? Quando o governo ele se endividou para financiar a guerra, ele essencialmente está tomando, como é que eu vou explicar? Tá tomando dinheiro emprestado de futuras gerações, né? Isso aí é uma merda. E, cara, isso pode levar a uma dívida pública muito grande, crescente. E, pô, a gente tá falando de futuro, cara. E essas dívidas podem acarretar grandes problemas para o futuro. O governo ele foi meio que forçado a introduzir esse imposto de renda, porque os riscos de financiar a guerra, né, continuar financiando a guerra com empréstimo, eram bem maiores do que os riscos de introduzir esse imposto. Para vocês terem ideia de o quão ferrada a Inglaterra estava, né, a Grã-Bretanha estava. Pô, eles acabaram calculando e vendo que era muito menos arriscado você, pô, colocar um imposto de renda do que continuar financiando a guerra à base de empréstimos, né? A parte boa é que o povo comprou a ideia. Os ricos, no caso, compraram a ideia, né? O pobre sempre tá se ferrando. As consequências sociais desse endividamento foram muito grandes, pois de fato ele funcionou como um funil por desviar enormes quantias dos impostos pagos pela população em geral para os bolsos da pequena classe de ricos, os portadores de fundos, né? Contra os quais os porta-vozes dos pobres e dos pequenos comerciantes e fazendeiros lançavam seus trovões jornalísticos. Cara, o governo, já falei algumas vezes, ele financiou a guerra com empréstimo, né? Pô, pegou dinheiro de gente rica. E essas pessoas, que eram conhecidas como os portadores de fundos, né, coloquei até entre aspas, né, eles ganharam muito dinheiro com esses empréstimos por causa da guerra. Enquanto a população, o povão, cara, eles tiveram que também acabar pagando imposto para pagar essa dívida, cara. E isso acabou gerando um aumento da desigualdade social. Nessa fórmula, pô, o rico fica mais rico e o pobre mais pobre, né? Aquela musiquinha, né? Do bom, tibom, tibom, bom, bom. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. É a piadinha infame do vídeo, né? Tem que ter sempre uma e não iria passar diferente nesse caso. A época de ouro desses financistas internacionais veio depois das guerras, quando financiaram os maiores empréstimos destinados a ajudar os velhos regimes e se recuperarem da guerra e novos regimes se estabilizarem. Mas os alicerces da época em que dominaram o mundo financeiro, como ninguém o fizera desde os grandes bancos alemães do século XVI, foram construídos durante as guerras. Cara, esses financistas internacionais, eles acabaram arcando com a maior parte dos empréstimos que foram destinados a ajudar os velhos regimes a se recuperar da guerra. E também os novos regimes, os novos regimes a se estabilizar. E eles também acabaram dominando o mundo financeiro como ninguém havia feito, né?
como diz até no próprio trecho, né? Antes dos bancos alemães do século XVI. Esses caras ganharam dinheiro pra caramba, cara. Era uma parada assim, surreal. Eles foram capazes de alcançar o auge do poder por algumas razões, né? Me enumerei algumas aqui, né? Uma, eles tinham acesso a grande quantidade de grana, a grande quantidade de capital. Isso aí já era indiscutível e previsível. Segundo, eles tinham uma compreensão sofisticada, né? À frente do tempo deles, por assim dizer, de mercado financeiro, o que também ajudou absurdamente, né? E o terceiro, pô, eles tinham relacionamentos bem próximos com os governos, cara. Quem é que pedia a grana forte? Eram os governos. Então, como esses caras tinham esses três pontinhos a favor deles, pô, bicho, foi tudo a favor para eles dominarem o mercado, né? Ganharem muita grana mesmo. Durante o século XVIII, a fundição de ferro tornou-se quase que identificada com a fabricação de canhões. Podemos, portanto, considerar parte do desvio e dos recursos de capital dos usos em tempos de paz como um investimento a longo prazo em indústrias de bens de capital e de desenvolvimento técnico. Pô, os canhões, eles eram uma das mais importantes armas da época, né? Que eram necessários para a guerra. E a fundição do ferro, né? A habilidade, né? de fundir o ferro era uma indústria cara pra caramba. Era uma indústria cara e exigia investimentos fortes de capital. Os governos, eles eram os principais clientes da indústria de fundição de ferro, pô, pois eles precisavam de canhões para poder alimentar os exércitos. Então, olha só, cara, como tudo vai se encaixando. Tudo vai se encaixando. Indústria de fundição de ferro, essencial para a produção de arma, né? Principalmente de canhão. Pô, os governos eram os principais investidores. Por quê? Porque precisava disso. Os portadores dos fundos internacionais, era a galera que dava empréstimo. Pô, cara, tudo vai se ligando num grande quebra-cabeça que justifica como que a coisa funcionava na época e os porquês dos caras terem tanta grana. Fora isso, né, a indústria de fundição de ferro, ela também desenvolveu, pô, com o passar do tempo, né, no pós-guerra, né, como diz no trecho, né, nos tempos de paz, né, novas técnicas e tecnologias que, pô, foram usadas de outra forma. Pô, construção de ponte, edifício, maquinário. E era uma época em que as coisas estavam se modernizando. Então, pô, quem investiu em ferro, de ferro, se deu bem. Se deu bem pra caramba, né? Foi o negócio da época. Entre as inovações tecnológicas criadas desta forma pelas guerras napoleônicas e revolucionárias estavam a indústria do açúcar de beterraba no continente, como substituto para o açúcar de cana, que era importado das Antilhas, a indústria de alimentos enlatados, né, que nasceu da busca pela Marinha Britânica de alimentos que pudessem ser indefinidamente conservados a bordo. Cara, a indústria do açúcar de beterraba, ela foi criada realmente como um substituto da cana-de-açúcar, que era importada das Antilhas. As Antilhas, colônia britânica, né? E eles estavam proibidos de negociar com o continente, né? Durante as guerras, né? Bloqueio que o Napoleão fez, né? A Inglaterra dominava o comércio no mar, a França dominava pela terra. Isso acabou criando uma escassez de açúcar de cana, né? E levou à criação do açúcar de beterraba. Já a indústria de alimentos enlatados, ela foi criada pela Marinha Britânica, né? Eles precisavam de alimentos que fossem conservados por muito mais tempo. Pô, a galera tava no barco, né? E viagem longa precisava ser conservado. Os alimentos enlatados, eles acabaram sendo uma solução ideal e a indústria de alimentos enlatados, né, especificamente, acabou se desenvolvendo
muito rapidamente, né, durante as guerras. O fim da demanda de guerra, que libera uma massa de recursos, inclusive de homens, até então empregada pela guerra, para o mercado do tempo de paz, trouxe, como sempre, problemas de reajustamento proporcionalmente mais intensos. De fato, sabemos que o período de ajustamento do pós-guerra foi de dificuldades econômicas anormais em toda a Europa, intensificadas ainda mais pelas desastrosas colheitas de 1816 e 1817. Cara, depois das guerras napoleônicas, em 1815, né, vou começar por aí, em 1815, a Europa estava num estado de caos econômico, cara. A real era essa, era um caos. Os países que tinham se envolvido bastante na guerra, cara, eles estavam devastados e as economias deles tinham sido prejudicadas fortemente. Não só as economias, né? A população em geral também. Fora que a própria população tinha sido reduzida, cara. Guerra, tiro, porrada, gente morrendo, doença, escassez de cuidados nos campos de batalha. A população foi reduzida. E o fim da demanda de guerra, ou seja, de soldado, de investir em armamento, em roupa, em canhão, em todo tipo de investimento que uma guerra pede, acabou liberando recursos, acabou liberando a grana, né? Incluindo, o principal recurso, que é o trabalho, né? As pessoas que foram liberadas da guerra. E, cara, a guerra acabou, esses caras eles tiveram que encontrar novos empregos. E isso acabou gerando problema de reajuste, cara. O que rolou? Desemprego, inflação e pobreza. Cara, tu pegar qualquer série, qualquer filme que mostra um cara que saiu da guerra tentando se readaptar, é drama. E, a gente tá falando de 1800 e bolinha, cara. Se com os recursos de hoje já é complicado, como diz meu primo, já é barro, tu imagina naquela época. E, cara, vamos lá, as dificuldades econômicas, né, elas acabaram sendo piores, mais piores é feião falar, mas elas acabaram sendo piores, bem piores, também por conta das colheitas, né, de 1816 e 17, que foram ruins em toda a Europa, cara. Assim, boa parte do continente se lascou, né? Acabou levando escassez de alimento, né? E preço alto. Não tem comida, se cobra mais, né? Isso aí é bola de neve que deu em todo o caos econômico, né? Contribuiu. Fome, desnutrição, problema econômico, problema de reintegração social. Cara, a Europa tava um caos. Tava um completo caos. Não tem outra definição. A verdadeira quebra da economia francesa deveu-se à década da Revolução, da Guerra Civil e do caos que, por exemplo, reduziram o número de transações das manufaturas de 41 para 15 milhões, nossa senhora, entre 1790 e 1795. É o número de seus trabalhadores de 246 mil para 86 mil, gente do céu. E a isto devemos acrescentar a perda do comércio ultramarino devido ao controle britânico dos mares. Cara, a Revolução Francesa, geral já sabe que foi um período de agitação pra caraca, né? Política e social. A monarquia ela foi derrubada e uma república foi estabelecida, rolou. A Revolução também acabou levando a uma guerra civil entre os revolucionários e os monarquistas. Cara, foi muita coisa louca acontecendo ao mesmo tempo, né? E o caos e a violência da Revolução acabaram quebrando a França economicamente e socialmente. Em 1790, o número de transações das manufaturas francesas, né? Vamos lembrar, a Inglaterra estava num processo de industrialização. Na França, a paradinha ainda era na base da manufatura, né? A industrialização começou a vir depois, de forma mais lenta. Em 1790, era de 41 milhões. Em 1795, caiu para 15 milhões. Meu irmão, isso é devastador. E também, vamos lembrar, o número de trabalhadores, né?
caiu de 246 mil para 86 mil. Meu irmão, isso é absurdo, é uma queda extrema que refletiu profundamente o que se tornou a França. Só por esses números vocês conseguem ter uma noção de que lá virou tipo... Cara, pra quem viu a série do Castlevania no Netflix, virou aquela cidadezinha do Castlevania, mano. Geral na merda, passando fome, e é isso aí. Bom, a queda de produção ela foi causada pelas guerras, né? Inclusive a guerra civil, junto com a mão de obra, né? E também teve, a fuga, né, de capital, investimento, pegaram o capital, investiram tudo na guerra. Enfim, cara, a situação tava muito hardcore. Também a perda do comércio ultramarino francês. A Grã-Bretanha ela controlava os mares, né? Bloqueou os portões franceses. Isso fez com que a França perdesse acesso aos mercados, né? De fontes, principalmente de quê? De matéria-prima que era fora da Europa, cara. Tudo foi culminando, foi minando a França para no final das guerras napoleônicas eles se lascarem muito feio. O fardo britânico deveu-se ao custo de suportar não só o próprio esforço de guerra do país, mas também através dos seus tradicionais subsídios aos aliados do continente. Em termos monetários, os britânicos carregaram, sem dúvida, o fardo mais pesado durante a guerra. Custou-lhes entre 3 a 4 vezes mais do que o fardo francês. Cara, para vocês terem uma ideia, só nesse trechinho aí está dizendo que a Inglaterra tancou fardo financeiro 3 ou 4 vezes mais que a França. Eles carregaram um fardo mais pesado do que o da França, considerável, né? Separei alguns fatores aqui para ajudar na compreensão disso, para dar uma destrinchada, né? Primeiro, a Grã-Bretanha ela teve que financiar os esforços de guerra deles mesmo, né? Que foi grande pra caramba. Ok. Segundo, a Grã-Bretanha teve que financiar os aliados também, que estavam lutando contra a França. Ou seja, os caras estavam tancando o esforço de guerra deles e dos aliados. Terceiro, eles tiveram que manter um exército grande e uma marinha grande, que foi cara pra caramba. Vamos lá. Segurando a onda dos esforços de guerra deles, segurando a onda dos esforços de guerra dos aliados, segurando a marinha e exército que era grande pra caraca. Vamos lembrar que a marinha da Inglaterra era top, mano. Era a mais sinistra daquela época. Né? E por último, não menos importante, né? Eles tiveram que enfrentar o embarque comercial da França, né? Que prejudicou a economia. Inglaterra dominava o mar, França dominava terra, bloqueio continental. Com isso, galera, os britânicos eles acabaram tendo que aumentar os impostos e rolar o quê? Empréstimo, cara. Pedir o empréstimo, né? Acabou aumentando a dívida pública, também levou à inflação, né? E eles tiveram que cortar gastos em outras áreas, né? E sobra sempre para quem? Educação e saúde, cara. Desde que o mundo é mundo, foram as áreas acabando sendo mais afetadas. As guerras de 1793 a 1815 se pagaram, legal, ao custo de uma suave desaceleração ou de uma expansão econômica que, não obstante, permaneceu gigantesca. A Grã-Bretanha decisivamente eliminou o seu mais próximo competidor em potencial e transformou-se na oficina do mundo durante 2 gerações. Em todos os índices comerciais e industriais, a Grã-Bretanha estava agora muito mais à frente de todos os outros estados, com possível exceção dos Estados Unidos, do que estiveram em 1789. Cara, essas guerras aí foi um período de mudança forte para a Grã-Bretanha. O país saiu das guerras com a maior potência mundial, com uma economia, cara, forte pra caramba e uma indústria próspera. Mesmo tancando 3 a 4 vezes mais esforço de guerra que a França. O país ele controlava os mares e era capaz de ter livre comércio com outras nações. Eles não estavam limitados como a França, né? A Europa. Eles tinham muito acesso à matéria-prima. Isso acabou ajudando eles financeiramente pra caramba, né? E deu uma grande vantagem econômica sobre a França, que era o principal concorrente da Inglaterra. Eles foram capazes de usar essa riqueza
para financiar a indústria, pô, Revolução Industrial, foco da Inglaterra, pô, indústria, econômico, monetário. E eles pegaram esses esforços e investiram pra caraca na indústria, né? Isso acabou levando, pô, um crescimento astronômico da indústria britânica, né? Que acabou tornando o país um líder mundial em inúmeras áreas, né? Pô, manufatura, transporte, tecnologia, né? São 3 exemplos das muitas áreas que a Grã-Bretanha acabou se tornando a oficina do mundo, né? Eles também foram capazes de usar a força militar para proteger os seus próprios interesses comerciais e políticos e acabou ajudando o país a manter um status de potência mundial, cara, talvez só equiparada aos Estados Unidos. Né? E assim, a gente encerra o capítulo 4 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Né? Pô, se você tá curtindo aí, cara, o resumo, o conteúdo, não te dá trabalho nenhum, meu irmão. Deixa o like aí, ativa o sininho para receber as notificações, né, que o trabalho vai continuar rolando. Se você tem um conhecimento complementar, pô, comenta aí também, que é importante pra caraca, cara. Não sou o detentor do conhecimento universal, dou várias caneladas aqui, né? E, pô, talvez com essa troca de informação todo mundo saia ganhando, beleza? Essa parada aí, galera, tô partindo começar o resumo do capítulo 5. Resumo não, começar as gravações do capítulo 5, que eu vou falar uma coisa pra vocês, tem coisa pra caraca, o capítulo é enorme. Tem muita informação importante também, beleza? Valeu, falou, partiu.